Olá! Para quem acompanha o mercado, a política aqui no Brasil, os últimos dias foram bem agitados, né? Muito agitados, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Pois é. A gente recebeu bastante análise e notícia, e a ideia hoje é tentar destrinchar um pouco isso, ver como economia, política, relações exteriores, está tudo conectado. Exatamente, juntar as peças desse quebra-cabeça. Então vamos lá, começando pela economia, o Ibovespa. Que dia, hein? Parecia uma montanha-russa. Totalmente. Deu aquela subida inicial, né? Um ajuste depois daquelas quedas fortes dos bancos. Isso. E também teve a pesquisa de popularidade do Lula, que talvez tenha impactado menos do que se esperava. Isso. Mas aí, durante o dia, perdeu o fôlego. Fechou quase no 0 a 0, né? Uma altinha de 0,01%, 134.666 pontos. E o dólar? Deu uma leve recuada. Caiu um pouquinho, 0,23%, fechou a 5,48. A pesquisa pode ter ajudado um pouco no começo. Mas aí vieram as falas do ministro Alexandre de Moraes no fim do dia e pronto, pressionou de novo. Exatamente. E sobre essa pesquisa, a Quest, ela trouxe um cenário assim de empate técnico, né? Lula com 46% de aprovação, desaprovação em 51%. E o que explica essa melhora na margem para ele? Parece que principalmente dois fatores. A queda na inflação dos alimentos, que o pessoal sente no bolso, e também uma reação positiva à postura do governo sobre o tal tarifaço americano. Aquela sobretaxa dos Estados Unidos. Isso. O apoio a ele continua mais forte no pessoal de renda mais baixa, até 2 salários mínimos, e no Nordeste. Já a desaprovação é maior entre homens, os mais jovens e, claro, eleitores do Bolsonaro. Faz sentido. E a percepção sobre as tarifas americanas? Isso foi claro. 64% acham que os preços vão subir aqui por causa delas. E 71% consideram a medida do Trump errada. Mostra uma preocupação grande com o impacto econômico. E não dá para esquecer o cenário lá fora, né? A ata do Fed. Pois é, a ata do Fed, Banco Central Americano, ela indicou que a preocupação com a inflação por lá ainda não passou totalmente. O que esfriou as apostas de corte de juros nos Estados Unidos, certo? Exato. O mercado que antes talvez esperasse 3 cortes esse ano, agora já pensa em talvez 2 ou quem sabe menos, e juro mais alto nos Estados Unidos. Pressiona as bolsas no mundo todo, inclusive a nossa, e limita o espaço para a gente cortar a Selic aqui, né? Complica a vida do nosso Banco Central. Sem dúvida. É um exemplo claro de como o interno e o externo estão amarrados. E falando em amarras e complicações, essa tensão jurídico-política entre Brasil e EUA, isso escalou bastante. Muito. O ponto central foi a decisão do ministro Flávio Dino, do STF. Sim, dizendo que sanção estrangeira, tipo a da lei Magnitsky americana, Aquela usada para punir casos de corrupção, violação de direitos humanos. só vale no Brasil se o próprio STF autorizar. É isso. Basicamente isso. Só que aí logo depois veio o ministro Alexandre de Moraes, que também é alvo dessas sanções. E ele deu uma declaração bem forte. Fortíssima. Alertou que os bancos brasileiros podem ser punidos aqui no Brasil se bloquearem dinheiro de alguém, seguindo ordem dos Estados Unidos, mas sem uma ordem da justiça brasileira para isso. Nossa, isso cria uma insegurança jurídica enorme para os bancos, imagino. Total. O mercado sentiu na hora. Lembra daquela perda de valor dos bancos, 42 bilhões, antes mesmo da decisão sair? Foi por causa disso. É um dilema gigante para eles, né? Se obedecem ao STF, podem ter problemas sérios lá nos Estados Unidos. Se obedecem os Estados Unidos, Podem se complicar aqui dentro. Alguns bancos já estão pensando em pedir esclarecimento para o STF para tentar entender como navegar nisso. É uma situação delicadíssima. E o ministro Moraes, qual a visão dele sobre as sanções contra ele mesmo? Ele parece confiante que vai reverter isso, seja diplomaticamente ou na justiça americana. Ele atribui a uma campanha de aliados do Bolsonaro e fala até em divergências dentro do governo americano sobre o assunto. Chegou a citar uma fonte do Departamento de Estado americano dizendo que as sanções seriam legalmente inapropriadas? Exato.
É uma narrativa que ele está construindo para se defender. Enquanto isso, a agenda comercial bilateral também não está fácil. Tem negociação marcada para setembro, né? Sim, para discutir aquela investigação americana, a da Seção 301. Que investiga práticas comerciais brasileiras que os Estados Unidos consideram injustas. A lista é longa, né? Acordos preferenciais, desmatamento, corrupção, até o Pix entrou na história. Etanol, patentes, é uma lista bem abrangente. Vai ter audiência pública sobre isso lá nos Estados Unidos em 2 de setembro. E, ao mesmo tempo, o Brasil está contestando o tarifaço americano lá na OMC, Organização Mundial do Comércio. Pois é, são frentes diferentes de tensão e negociação acontecendo ao mesmo tempo. E existe sim o risco de mais sanções americanas virem dessa investigação da Seção 301, se concluírem que o Brasil tem práticas desleais. O cenário está bem complexo. E essa complexidade toda gera debate aqui dentro, né, sobre como o Brasil deve agir, via a sugestão do governador Tarcísio. Sim, de talvez ceder em alguns pontos, como terras raras, para tentar facilitar uma negociação com Trump. Uma visão pragmática, talvez. Que foi logo criticada pela deputada Gleisi Hoffmann como subserviência. Exato. Aí você tem analistas como Bruno Musa defendendo que é uma estratégia necessária e outros como Zé Maria Trindade dizendo que soberania não se negocia. Mostra que não tem consenso nenhum sobre qual é o melhor caminho. O cenário é multifacetado mesmo. Totalmente. Se a gente junta tudo isso, fica muito claro como as coisas estão interligadas, né? Decisão judicial aqui dentro, estabilidade financeira, a relação com os Estados Unidos, a política interna, tudo se afeta. Essa questão da lei Magnitsky e as decisões do STF realmente criaram um nó complexo. Um nó com consequências econômicas e diplomáticas bem sérias. Mostra bem o equilíbrio delicado entre defender a soberania e lidar com a realidade de um sistema financeiro globalizado e a relação com uma potência como os Estados Unidos. Essa visão geral mostra bem a complexidade e as conexões. Pensando em tudo isso, que reflexão principal fica para quem está acompanhando esses desdobramentos todos? Olha, eu acho que a grande questão é o custo da incerteza. Qual o impacto real, sabe, no longo prazo, desses sinais que parecem conflitantes entre o nosso judiciário e as regras ou exigências internacionais? Especialmente para os bancos, para as instituições financeiras que operam aqui. E para o investimento no país como um todo, né? Exatamente. Qual o custo disso para a atratividade do Brasil como destino de investimento? É algo para a gente pensar com calma. Excelente ponto para a gente continuar refletindo. Agradecemos a atenção de todos nessa análise mais aprofundada de hoje. Obrigado e até a próxima. Até mais.